Ao longo das últimas semanas, o presidente seguidamente ignorou todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde para evitar o contágio da Covid. Muitos assessores, políticos e empresários estiveram com Bolsonaro. Uma semana antes dos sintomas, o presidente teve uma agenda intensa que incluiu reuniões e viagens. No dia 27 de junho, Jair Bolsonaro foi a Araguari, em Minas Gerais. Passeou a convite do deputado federal José Vitor de Rezende Aguiar, do PL. O parlamentar é de Araguari e aparece na foto em um avião. Ninguém usava máscara. Bolsonaro também tirou fotos com várias pessoas. No mesmo dia, Bolsonaro fez uma visita surpresa ao distrito de Santo Antônio do Cavalheiro, no interior de Goiás. Ele cumprimentou moradores e montou em um cavalo. Em nenhum momento usou máscara. Na quinta-feira passada, nessa videoconferência, Bolsonaro estava sem máscara junto com mais 6 pessoas, todas sem proteção. Ele tossiu algumas vezes, levou a mão à boca e passou o microfone para o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Estavam com Bolsonaro o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o ministro Rogério Marinho e o presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Gilson Dantas, além da intérprete de Libras. Na sexta, Bolsonaro se reuniu com empresários no Palácio da Alvorada. Paulo Scaff, presidente da Fiesp, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. Todos aparecem sem máscara. No mesmo dia, o presidente vetou o uso obrigatório de máscaras em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos, por exemplo. Mas como, em abril, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as medidas do governo federal não afastam a competência dos estados e municípios, as normas locais de uso obrigatório continuam valendo. Sábado, Bolsonaro embarcou cedo para Santa Catarina, dessa vez de máscara. Ele foi sobrevoar as áreas atingidas pelo ciclone Bomba. O presidente apertou a mão de várias pessoas, inclusive da vice-governadora Daniela Rainerer. De volta a Brasília, foi a um almoço em comemoração ao aniversário da independência dos Estados Unidos. Bolsonaro aparece cumprimentando o embaixador Todd Chapman. Também estavam presentes os ministros Fernando Azevedo, da Defesa, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Braga Neto, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo e o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Todos sem máscara, aglomerados. Ontem, Bolsonaro teve reuniões com Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, e com o ministro Paulo Guedes, da Economia. E também com José Levi, advogado-geral da União. Nos últimos 10 dias, o presidente esteve com mais de 40 autoridades, segundo os registros da agenda oficial. São pelo menos 18 ministros e 11 parlamentares, que agora estão fazendo exames para saber se também contraíram o vírus. Entre eles, Paulo Guedes, que fez teste na semana passada, deu negativo e vai refazer. Ricardo Salles, Augusto Heleno, Braga Neto, que fez o teste rápido ontem e deu negativo. Luiz Eduardo Ramos, que testou negativo. Jorge Oliveira. André Mendonça, que ainda vai fazer o teste. José Levi. Ernesto Araújo, que está isolado e será testado hoje. Fernando Azevedo, que já fez teste e aguarda resultado. Rogério Marinho, que informou que seu resultado deu negativo. Tarcísio de Freitas, que testou e deu negativo, além de Fábio Faria. Entre os parlamentares, Rodrigo Maia, Major Vitor Hugo, Bolsonaro também esteve com o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, além do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nem todas as autoridades informaram que tipo de teste fizeram. Os testes rápidos podem não ser conclusivos e exigir outros testes depois, de acordo com a evolução da doença. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que vai fazer um exame de sangue para identificar se tem ou não anticorpos da doença. Na semana passada, Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ficaram bem próximos e cumprimentaram Bolsonaro na cerimônia de prorrogação do pagamento do auxílio emergencial. Davi Alcolumbre teve Covid em abril. Eu vou fazer o exame de sangue para ver se eu tenho os anticorpos, porque na verdade já está no 6º dia que eu tive com ele. Então, acho que já é o prazo, se eu tivesse que ter sido contaminado por ele,
pelo prazo, né, são até 5 dias, né, eu já teria sido contaminado. O ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, informou que fez o teste e aguarda o resultado. O advogado-geral da União, José Levi, declarou que o resultado dele foi negativo, que fez um segundo exame e aguarda o resultado. E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, diz que o exame dele também deu negativo. O presidente Jair Bolsonaro cancelou todos os compromissos públicos dos próximos dias até a segunda-feira da semana que vem. Ele disse que vai continuar trabalhando, mas por videoconferência, no Palácio da Alvorada.